Boa noite a todos. Eu cumprimento o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Roberto, a membro da comissão, a vereadora Elaine, cumprimento o secretário Jean, o chefe de gabinete, meu Deus, me perdoa, o Pedro Rocha, e quem nos acompanha pela internet. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria de esclarecer que a transparência no setor público é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, permitindo que a população acompanhe a destinação dos recursos públicos. Informo que a divulgação desta audiência pública foi realizada por meio de convite de convocação e disponibilizado no site e nas redes sociais da Câmara, bem como no Diário Oficial do município de Laurentino. Sendo assim, neste ato, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública e informo que a referida audiência tem como objetivo discutir e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2026, na forma que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, e comunico que durante a apresentação será disponibilizado um espaço para perguntas e esclarecimento de dúvidas, devendo as perguntas serem exclusivamente referentes ao assunto da audiência. Dando início, passo os trabalhos para o secretário Jean, que irá apresentar a audiência. Boa noite, vereador Carmo Júnior, presidente da Comissão de Finanças, vereadora Elaine, membro da comissão, vereador Roberto Bonessi, membro da comissão, quem nos acompanha aqui no plenário e também aos cidadãos que nos assistem aí pela internet. Como é de praxe, né, a administração pública, o executivo deve, pela lei de responsabilidade fiscal, fazer uma apresentação das metas de despesas e receitas do quadrimestre, todo mês de maio, setembro e fevereiro. Então, referente ao quadrimestre anterior. Então, nós vamos fazer a apresentação do quadrimestre aí de janeiro a abril, de todas as cláusulas e itens do poder público. Então, a legislação é a Lei de Responsabilidade Fiscal, como já foi mencionado, né? A gente vai fazer a apresentação como já vem sendo feito, de praxe, né, pelo Executivo. Vai apresentar blocos, e em seguida do bloco vai ter o espaço para debate, perguntas, que vai ser o presidente da comissão que vai coordenar. Então, nós vamos seguindo aqui. Se tiver alguma dúvida dos presentes, a gente pode esclarecer ou solicitar, né, alguma complementação. A gente vai estar à disposição, porém vai ter essa parada para perguntas e questionamentos ao final de cada bloco. Então, aqui já o histórico já foi mencionado, né, sobre a lei de responsabilidade fiscal, os mecanismos, né. Essas metas fiscais foram elaboradas na LDO para 2026, mais no ano passado. Então, aqui tem os dados, né, da audiência pública, foi 28 de agosto de 2025, sessionada em outubro. Então, a Lei Municipal 1597 de 2025, que estipula os valores que devem ser atendidos ou seguidos no ano 2026. São a previsão que deve ser seguida ali pela responsabilidade fiscal que exige, né? Então, receita corrente, previsto 57 milhões e 95 mil. Receita capital, investimentos, 6 milhões e 100. Despesa corrente, 53 milhões 300 mil. Despesa capital, 9 milhões 835. Resultado primário, 677.810. Resultado nominal, 287.320. Receita financeira, 502.190. Despesa financeira, 750 mil. Transferências financeiras, 12.121 mil. Renúncia de receita, 350 mil. Investimentos, 9.435 mil. Gastos com saúde, 16,5%. Gasto com pessoal executivo, 46,90%. Gasto com pessoal legislativo, 1,75%. Aplicação no ensino, 28,83%. Transferência para a Câmara de Vereadores, 2.850 mil. Essas não são as metas mínimas, são o que foi estipulado, previsto para 2026. Quase todas acima do que é previsto, principalmente nos gastos, né? Então, nós vamos fiz uma leitura rápida porque nós vamos esmiuçar cada parte, então, de cada item. A arrecadação. Então, receitas previstas com receitas arrecadadas. Prevista 19.780.866,13.
Receita arrecadada, 18.910.311,48. Então, o que a gente pode verificar aqui, que a receita arrecadada efetivamente foi inferior àquela que estava prevista para o ano. No que acarreta isso? Como há um déficit na arrecadação, vai afetar alguns investimentos e repasses durante aí o quadrimestre e talvez no início desse quadrimestre seguinte. Então aqui foi verificado aqui o valor de R$ 870.554,65 de déficit. Então, arrecadado menos do que estava previsto para esse quadrimestre. Aqui está mais especificado, né? Corrente prevista, corrente arrecadada, capital previsto, capital arrecadada. Somados daquele valor que nós vimos na tela anterior, né? Aqui só especifica o que é prevista, a corrente e a capital prevista, né? Tem um exemplo aqui embaixo do que seria, tem uma previsão para o exercício, né? Aqui embaixo, receita de capital, que seria os investimentos em construções, melhorias, pavimentações, tinha uma previsão, assim, tem uma previsão bem otimista para todo o exercício de 2026. Está especificado aqui, né? 2 milhões para a construção de educação infantil, que seria um centro, né? Possível construção de ponte, 1.540, projeção de abertura transigente, 1 milhão, pavimentação de rua, 680 mil. Construção do prédio do SAMU, de 1 milhão. Então foram previstas várias transferências, né, prevendo essa receita que era prevista para o ano inteiro, então não está se confirmando já nesse primeiro quadrimestre, já veio abaixo, né? Então, do que foi efetivamente arrecadado, quantia do que foi arrecadado de 1.086.300, emenda parlamentar, destinada à construção de galeria na Vila Gomes Machado Salles, 700 mil destinado à abertura e extensão da Rua dos Vereadores e 4.300, né, alienação de bens. Espaço para debate, presidente. Secretário Jean, eu acho que a gente pode fazer contínua a apresentação e depois no final a gente faz alguns questionamentos, se houverem, para poder ter fluidez ali na apresentação. A gente vai nessa parte mais burocrática, mais de números, né, que até os vereadores têm um acompanhamento mais efetivo, têm um melhor conhecimento, a gente passa um pouco mais rápido. É que são vários blocos, presidente, e às vezes surge a dúvida, quando vem a pergunta lá, de ter que voltar todas as telas para tentar chegar, né? Assim, qualquer dúvida mais realmente que apareça pode interromper a qualquer momento, acho que pode ser dessa forma. Né? Pode ser. Senão vai acabar acumulando, né? Então seguimos, se não tem nenhuma questionamento, nenhum. Então agora das despesas. Despesa prevista, 16.850.000, despesa realizada, 16.713.000, 337,23. Aqui se observa como a receita também foi menor, houve um ajuste na despesa. A despesa realizada também foi inferior àquilo que estava previsto. Daí a gente vai ver depois em quais pontos, em quais tópicos que aconteceu essa situação. Então também a despesa foi controlada aqui. Cumprindo, né, o artigo 8 aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que foi abaixo do que estava previsto. Né? Se superar, já não cumpre. Né? Aqui está o comportamento de cada uma das categorias de despesa. Da corrente e despesa capital, que é como foi a receita, né? Tem os dois tipos de despesa também. Então, para a corrente prevista e realizada, é 16 milhões para 15, capital previsto, 874 mil, realizada 1.185.280. Aqui a despesa capital, né, que foi utilizada, né, construção de muro, né, creche, construção de guarita, construção de novas salas, revitalização da Praça Lavo Maçom, né, junto no valor que já está previsto, pavimentação da Rua Luiz dos Santos, aquisição de equipamentos, vários equipamentos, 2 tanques caminhão-pipa, né, para esterco, mesa, mares, ar-condicionados, gaveteiros, né, vários objetos. Então, a receita realizada e a despesa liquidada. O confronto das receitas arrecadadas com a despesa liquidada no período apresenta valores positivos, ou seja, existe planejamento para manutenção do equilíbrio financeiro. Enquanto a receita do período registra a cifra de 17.824, a despesa contabiliza a soma de 16.713.000.
proporcionando um superávit de 1.110.674,25. Então, existe um controle, né, na parte de receita prevista e o que foi executado, né? Seguimos, como eu disse, são detalhes mais contábeis, né, que é mais difícil do pessoal ter um entendimento melhor, né? Resultado primário, aqui a gente vai observar a condição do município cumprir com dívidas, né, já previstas, com necessidade de pagamentos, se o município tem condição de arcar com essa dívida ou não. Nesse caso aqui, quanto maior, né, mais positivo, melhor, né? Então, o previsto de 677.810, o executado 1.480.097. Então, apresenta valor positivo de 1.480.000 foi o total, né, primário. Então, 18, primário total 18, 17 primário total, então o superávit de 1.480.000. Aqui vai especificar um pouco melhor as despesas, as receitas também. Receita financeira 245.555, despesas financeiras 362.566. Então, ficar abaixo das despesas, que registrou 362.565 no montante de menos R$ 117,11. Ô, Jean, só um minutinho. Essa receita financeira significa o que aí? A receita financeira seria o que a gente... Paga de juros? Isso. Arrecada de juros, né? Então arrecada mais do que paga. Isso. Vem uma explicação sempre para baixo aqui, né? Então, aqui sobre a dívida consolidada e dívida consolidada líquida. Isso aqui tem que dar uma atenção para entender que também é uma situação bem contábil, tá? Que dá para a gente entender aqui que foi a dívida consolidada ação no prazo, né, já existe, e a diferença disso, o resultado disso é a condição do município poder cumprir com essas dívidas, né, e dar um índice que nós vamos ver que é bem interessante. Valor previsto 287.320, valor verificado 1.236.934. Então, a nossa dívida consolidada de 6.334.000, isso em 31/12/2025, né? Comparado ao final do quadrimestre agora de 2026. Então, estava em 6.333.000, passou para 6.157.000. O nosso ativo disponível, aquilo que nós temos de garantia de poder pagar isso, estava em 7 milhões no final de dezembro e 152.000, passou para 8.212.000 no final do quadrimestre. Então, nossa condição de poder pagar essa dívida, essa nossa garantia, inclusive de poder até assumir novos compromissos, essa diferença aqui de 2.054.975. O resultado nominal de 1.236.934. De acordo com o quadro acima, o resultado nominal verificado no término do período, analisando a importância de 1.236.000, que é a diferença do 2 milhões por 818 que tinha antes, né? Então, no final do período está em 2 milhões, que acumula o de 800 do final de dezembro. Dá esse 1.236.000. Então, está acima da previsão estabelecida na LDO, que era um montante de 287.000 somente, né? Então, deu 1.236.000. Então, nesse caso aqui, quanto mais negativo tiver aqui, no caso está em 2.054.000, melhor. É referente à nossa condição de poder cobrir a dívida, né? Como eu disse, é uma situação contábil, né? De dívida negativo, né? Valor inicial aqui do quadro da dívida fiscal líquida agora, né? Menos 818 no inicial, valor final 2.054. Aqui que vamos ver a explicação para entender, né? A dívida fiscal líquida apurada no término do período analisado apresenta valores negativos. Isso caracteriza uma situação bastante favorável, pois significa dizer que a dívida consolidada está abaixo do valor das disponibilidades financeiras, a condição do município com o capital de poder cumprir com essas dívidas, né? Comparando a dívida fiscal líquida no início do exercício, a importância de 818.000, com o valor apurado ao término do período analisando no valor de 2.054.000.
podendo deduzir que houve um crescimento favorável no confronto entre os recursos disponíveis e as dívidas existentes. Como eu disse, é uma situação assim, bem contábil, né? Para entender que quanto maior aumenta esse negativo ali, na verdade, é em relação à dívida, né? Então é favorável ao município. Aumentou muito a nossa condição de poder cumprir com as dívidas já existentes, né? Anteriormente, de financiamentos. Vai estar explicado também em outros momentos aqui. Justamente transferências financeiras. Transferências financeiras são os recursos repassados pela administração municipal a outras unidades gestoras que integram a administração direta, como forma de complementação de suas receitas, para fazer frente às despesas necessárias para a consecução dos seus objetivos. Então, valor previsto 4 milhões e 40, valor repassado 3 milhões e 566. Aqui aparece a consequência da menor arrecadação que nós tivemos do que foi previsto. Então, tem que fazer ajustes nos repasses para também não estourar o orçamento. Passou um aqui sozinho. Então, a média mensal prevista de 1.010 da transferência financeira, média mensal repassada 891.582. Então, uma diferença aqui de 891.582,50. O repasse ficou 11,73 abaixo da previsão estimada. Então, a previsão que tinha de repasse para alguns fundos foi reduzida em 11,73% devido também à queda da arrecadação prevista. Aqui, no quadro, especifica bem quais os fundos, que valor que atingiu, né, que alterou. Então, a Câmara de Vereadores não teve, né? Por lei tem que ser repassado o valor integral, né? Fundo Municipal da Saúde, então, houve aí uma queda de 17%, né? De 2.246 previstos para 1.864. E do Fundo de Assistência Social também, de 843.500 para 752.000, de menos 10%, então, 10,85%. Um total menor de 11,73, que foi visto no quadro anterior. Isso é um exemplo de que a administração tem que ter essa responsabilidade de, às vezes, dar uma ajustada, dar uma enxugada nas contas, reduzir os investimentos das despesas para cumprir com aquilo que está sendo previsto pela lei de responsabilidade fiscal, né? Não pode se deixar desandar e depois não conseguir mais puxar de volta o controle, né? Dívida fundada, o gráfico à esquerda representa a comparação do saldo inicial com o saldo final da dívida pública. Essas dívidas públicas que a gente mencionou antes, né? Que é a nossa capacidade de poder cumprir com essas dívidas que são de financiamentos anteriores, que depois vamos esmiuçar aqui para que foi feito, como está sendo pago também essa dívida, né? Então, inicial estava em 6.326.000, agora em 6.025.000, que foi baixado 301.000 que foram pagos no período. Tem aqui embaixo o valor da amortização, então quanto que estava de cada, né? Caixa Econômica do Finisa, Finisa 2, Banco do Brasil, os valores que foi inicial, amortização, saldo atual. Então 6.025.000, que é o valor que ficou final aí do que ainda temos para pagar. Aqui tem um extrato, né? Especifica também, né, ano a ano, quanto que está sendo pago, quanto que vai ser pago a cada ano desde 2015, onde foi contraído, né, os maiores financiamentos. E vai seguindo aqui do que a gente está pagando e até quando? Até 2036 nós temos compromissos aí financeiros assumidos de parcelamento aí de financiamento anteriores. Então está em 2.058.000 aqui no total, né? Então vamos esmiuçar do que foi feito esses valores. Então aqui tem um contrato aqui que foi tem o número dele, 2015, né, de 1 milhão. Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em PV e sinalização viária. Rua Cândido Ave e pavimentação da rua Jerônimo Clock. Então, já foi feito lá no passado e ainda estamos pagando, né? Aqui também outro de José Tambosi, eu estava tentando achar o valor aqui. 1.600.000, está em cima em vermelho, da rua José Tambosi. Então também tem aqui, ainda temos, então no final de 2030, 2.651.000 ainda. Né? Já pagamos em 2020, 2021, então 2026, 300.000. Aqui da rua Narciso Facchini, seria
um outro trecho, né? O valor 3 milhões e 500. Então, vai chegar no final, né, do pagamento 6 milhões e 181 com todas as amortizações e juros, né? Tem mais uma aqui de 2 milhões, que dá aí de pequenas ruas, né? Irmã Maria Vosani, Antônio Moacir Possamay, José Alexandrini, Arcângelo Ave, Maria Campestrini e Adelício Venâncio da Rocha. Então, somos 2 milhões. No final de todo o financiamento, 3 milhões e 761, né? Então tem as parcelas ano a ano aqui, que pode depois, até os vereadores, se quiserem depois acompanhar, né? Solicitar essa planilha para ir acompanhando, né? Aqui já é um outro item. Então, passou dos financiamentos, renúncia de receita. Seria aquilo que o município deixa de arrecadar por algumas situações, né, de leis que obrigam ou que permitem, né, que o município renuncie em favorecimento do cidadão, de empresas, de alguns grupos específicos, né? Então, nossa renúncia prevista para o período, tá? 351 mil. 350 mil. Isso para o exercício, para o ano inteiro. Então, 2026, previsão 350 mil. Verificado até o final de abril, e aqui entra todas as isenções do IPTU, principalmente, 292.957. Eu acredito que esse valor, até o final do ano, deve chegar próximo de 350, porque ainda tem alguns meses algumas isenções pontuais, né? Que não é do IPTU, não é essa concentração, mas também tem outras que podem, taxas e outras situações que podem surgir de isenções, né? Então ainda ficou abaixo aí do previsto, mas deve chegar muito próximo, verificado nos outros anos que chegou até ultrapassar ou muito próximo daquilo que estava previsto. Aqui até tem uma comparativa aqui de ano a ano, né? Pode ser verificado ali que aqui especifica cada isenção, os tipos, né? Então, desconto do percentual do IPTU, aposentados e pensionistas que têm isenção, vários INCRA, terrenos de área acima de 5 mil metros tem uma isenção parcial, parcelamento solo, caso social, né? Também tem algumas isenções de alguns serviços. Então, aqui tem comparativo, vai chegar 2026 também, 2025, 2026. Então, pode-se observar que os valores, aqui 403.435 em 2025, então deve chegar próximo a 350, talvez até superar, dependendo das situações, né? Isso, bem abaixo da média, foi abaixo do que é interessante, né? Vai ser uma média bem baixa, comparado já ao que já estava sendo executado nos anos anteriores, né? Então, 2026, estimativa e realizado em cada item, né? Aposentados e pensionistas, vocês olham aqui o valor 187.900, então 188 mil somente com isenção aí do IPTU de aposentados e pensionistas. Já é mais aí, quase 50% do valor total, né? Então vai tendo aí cada faixa, né? Isenção de INCRA de 5.300. Órgãos, né? Prefeituras, igrejas e tal, que também é considerado o valor e considerado como isenção, né? Ele é contabilizado. Então, mais esmiuçado aí por item, cada item da isenção. Uma dúvida? Seguimos. Agora vai entrar nos outros mais diretos aqui, mais interesse, né, da população, né? Gastos com saúde. Então, nós temos o gasto com saúde por lei, né, que é o previsto por lei de 15%, porém a nossa previsão era 16,5%, que é acima da lei, mas vai seguindo assim o que já era aplicado nos outros anos, acima do que é obrigado por lei, né, obrigatório. Mas o realizado nosso foi ainda um pouco acima ainda desse previsto, nesse quadrimestre, né? Então aqui especificando, né, 15, o mínimo é o 15% por lei. Então tivemos aí uma aplicação de 1,67 acima do valor mínimo exigido, superando até o previsto para... Aqui o que parte que é da saúde, que é gasto, né? Da onde vem esses recursos, né? Então, a gente imagina assim, não, vem do governo federal, governo estadual, a maior parte do recurso. Na verdade, não. Os recursos aqui, 26% são recursos do SUS, que são passados para a saúde, 73,37% é de recursos próprios do município. Então, de 827 mil do SUS para 2.280
recursos próprios. Acho que aqui está bem, né? Bem claro, aqui tem os valores, né? 3.107. Jean, só um minutinho. Eu acho que esse índice ali também, esse valor que é gasto do município, é o que os deputados mandam também, né? Eu acho, né? Ou não? Porque... Emendas, estou dizendo? É porque diz o município, mas as emendas dos deputados acho que cai lá no município, né? Não no federal ali, não no SUS, né? Aí entra as transferências. Depois tem o item das transferências depois. Então, 3.107.459 foi o que foi gasto com saúde no quadrimestre. Então, 827.390 do recurso do SUS, que é o Estado e União, né? E 2.280.068 com recursos próprios do município, impostos e transferências. Então, o histórico do gasto com saúde foi feito um apanhado aqui, né, dos últimos anos, né? Então, vem numa média, em 2025 aqui saiu um pouco da curva, foi feito um bom investimento, né, um maior. E 2026, que pode também aumentar ainda esse índice, que foi dado uma recuada justamente porque a arrecadação teve um recuo aí no primeiro quadrimestre. Então, não foi feito todo o investimento que deveria, pode acabar acontecendo nos próximos quadrimestres. Podemos seguir. Gastos com pessoal e encargos. Então, despesa com pessoal, o limite máximo da esfera municipal, do executivo 54%, do legislativo 6%. Isso lei de responsabilidade fiscal. Daí entramos no limite prudencial do município, que é o executivo 51,30 e o legislativo 5,70. A partir desse índice, mesmo não atingindo o limite máximo, já tem sanções que o município sofre se ultrapassar esse limite prudencial. A partir daqui já tem sanções antes de atingir da lei de responsabilidade fiscal, tá? Que é o limite. Então, o previsto foi de 48,65, o executado 50,36. Então, o executivo 48,64, o legislativo 1,72. Então, os gastos estão 1,71% acima do que for previsto para o exercício. Para o exercício ano, né? Então, dentro do ano, está previsto 48,65. Então, nós temos mais 2 quadrimestres para atingir o que estava previsto, que seria abaixo, né? Então, ele está um pouco acima, ainda abaixo do prudente, né? Do prudencial, e bem abaixo do limite, né? Deixa eu ver se tem mais algum dado aqui que é interessante. Então, 1,92 acima, né? Se tratando de poderes legislativos, tínhamos uma previsão de gasto de 1,93 e foi realizada uma despesa de 1,72. Então, o legislativo está abaixo, né? O executivo que ficou acima do previsto. 0,21 percentuais abaixo da previsão para exercício do legislativo, né? Então, aqui é o período que é considerado, né, para o exercício, né, de maio de 2025 a abril de 2026. Então, contabilizado esse gasto aqui, né? Resumo do gasto com o pessoal, foi o que nós já mencionamos aqui, acho que não há necessidade de repetir. Tem aqui as sanções, né? Artigo 22. Então, tudo que não for cumprido começa a ter as sanções, né? De limitação de concessão de vantagem, aumento e ajuste de adequação de remuneração, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, provimento de cargo público. Então, são várias, contratação de hora extra, vai nessa sequência, né? Então, passando daquele limite prudencial, já tem essas limitações que a administração municipal, executivo, tem que começar a cumprir, a controlar, para evitar que chegue no limite máximo ali, né? Ok. Comparativo da despesa do pessoal do Poder Executivo. Então, aqui tem de longa data, né? Desde 2010, seguindo. Qual foi a variação, né, do momento.
Às vezes é interessante comparar aqui o número de servidores, né, com o índice que foi atingido. Então, lá atrás, os anos anteriores ali era muito próximo, né, do limite máximo, né. Então, a gente vai vendo que vai baixando aqui, né, conforme o passar dos anos. 21, então 2022 já tivemos um bom recuo e vem muito próximo aqui nos anos seguintes, né? Então, em 2026, nesse quadrimestre, ele está um pouco acima aí do previsto, mas pode ainda regularizar. Então, hoje nós estamos aqui com 311 servidores, não, 329 servidores ativos, 9 aposentados e 3 estagiários. Temos um desafio, o executivo tem um desafio pela frente, que nós fizemos o concurso público e devem ser chamados aí para o segundo quadrimestre as novas funções, novos servidores, né? Então, essa vai ser um desafio para a administração de fazer esse controle aqui dos gastos, que vai aumentar com certeza, né? Os gastos com servidores. Vamos ter que fazer tanto na arrecadação, né? Porque como esse índice referente à arrecadação, então temos que trabalhar aí para melhorar a arrecadação, para que esse índice permaneça aí dentro do esperado, do previsto. E temos que dizer que mesmo com as possibilidades de contratações previstas, o quadro ainda está muito enxuto. Em algumas áreas que ainda precisaria ter um número maior. Então vai ser segurado um pouco essas contratações, mas ainda não atende o que hoje talvez a administração pública teria que ter de servidores nas áreas, né? Então, nossa receita precisa ser trabalhada com certeza. Até aqui, aproveitar já essa situação, nós falamos da despesa, da receita, que nós verificamos ali que tem uma grande inadimplência ainda do nosso IPTU, né? Então, a gente esteve conversando lá com a área de tributação, então dá até essa chamada aqui que o cidadão tem esse direito de exigir tanto que o serviço seja executado, quanto a melhoria da qualidade desse serviço executado. Mas também nós temos esse dever, como cidadão, de ser esse contribuinte realmente, com a nossa obrigação de pagar o IPTU, se possível, em dia, para que a administração pública consiga poder dispor esses serviços, que é a nossa principal arrecadação direta, né? É com o IPTU. Então, para quem está inadimplente aí, que dá uma reavaliada e consiga colocar em dia o seu IPTU para que o município consiga prestar melhor esse serviço aí à comunidade. Aqui então tem o percentual, né, de ano a ano aqui, também para comparativo, né? Nós já vimos lá espalhado, aqui tem um resumo melhor. Então, desde 2018. Então, vem aí abaixo dos 50 já desde 2022. Então, a gente vem mantendo um bom número e acredito que esse ano também vai ser abaixo do previsto aí. Uma informação? Aí eu acho que já vou fazer uma pergunta aqui para ver se nós entendemos. Como a arrecadação baixou, ela também está, esses IPTUs atrasados também ficam como baixa de arrecadação, né? Exatamente. Fica abaixo do que estava previsto, prevendo a arrecadação do IPTU, né? Sim, porque nós estamos aí precisando de pessoas, como você falou, o prefeito falando em rádio que era para contratar pessoas, e olhando os índices aqui, se ele contratar, é mais ou menos o que eu falei quando nós abrimos as vagas. Se tivesse aberto todas aquelas vagas que depois fica na obrigação de contratar, ele não inseraria o 2026, que ele furava a folha. E pelo que eu estou vendo, se contratar o que precisa, realmente não estava errado, né? Vai ter que ser feita uma administração aí nessas chamadas, né, dentro do previsto aí, para não passar dos limites fiscais, né? Como eu disse, a administração agora, o desafio dela, do próximo quadrimestre, desse quadrimestre, é trabalhar a receita. Né? Trabalhar a receita para conseguir que com essas novas contratações não atinja o índice, como é o índice da arrecadação, esse percentual, então a gente consiga ir. Nós não podemos enforcar aqui porque nós temos precisando de professores, né, que é uma área que não pode ficar sem, é automático, né, é obrigatório, né? Então estamos precisando de 15 vagas, parece que é, e mais alguns cargos aí que são obrigatórios. Então não adianta falar em defesa civil, não adianta falar essas coisas que não vai dar de contratar. Isso é ilusão, né?
Vamos ter que ter essa contrapartida da arrecadação para justificar as contratações, com certeza. Conforme a arrecadação for andando, for melhorando, é feita as chamadas, né, da contratação para e com certeza nas áreas prioritárias, né? Que eu acho que o maior número de contratações é da educação. Né? Então, temos que continuar dando esse foco. Nós tivemos aí uma notícia que nosso IDEB foi muito valorizado. Acredito que muito disso vem da educação, né? O investimento na educação nossa, que nós vamos ver aqui depois dos índices, ao longo dos anos, foi investido muito na educação, sempre muito acima do que era previsto ou exigido por lei. Então, talvez esses índices venham refletindo também, além das ações administrativas, da administração, do público e legislativo, também da educação. Inclusive, estamos entrando nesse item agora. Vamos poder observar aqui que o município investe muito na educação, talvez tenha que investir mais ainda, nessa qualificação, contratação e qualificação dos servidores, dos professores. Então, previsto 28,83, o realizado 29,95. Então, na educação, novamente, acima do 25, que é por lei, foi previsto 3,83 acima do que é previsto por lei, e o realizado ainda foi acima desse previsto. Então, de 1,12% acima da previsão. Foi investido na educação, mesmo com essa situação da retração da arrecadação, ainda se investiu acima do previsto. Aqui vai especificar, né, onde foi feito esses investimentos. No ensino fundamental, 2.076.000. No ensino infantil, 2.656.000. Despesa de educação, tem um histórico, né, aqui desde 2018. Então, no ano passado deu uma recuada, estamos conseguindo recuperar esse ano, né? Então quase praticamente 30%, então quase 5% acima do que é exigido por lei da arrecadação. Eu acho que ali o que aumentou muito a aplicação na educação também foi a terceirização dos ônibus, né? Ele acabava tendo um motorista para dirigir o ônibus e hoje tu acaba uma terceirização sempre dá uma despesa maior, então acaba não sendo um investimento direto na educação, é uma troca de modalidade, né? Também. E favorece em outras situações, da mão de obra disponível para utilizar também diretamente nas áreas, né? Aqui repasse para a Câmara de Vereadores, tem o índice por lei, suprimento previsto 2.850.000, o suprimento repassado 950.000, que é o que está previsto aqui, um valor por mês, somado 950 no quadrimestre, né? O orçamento municipal para exercício, para a Câmara de Vereadores, equivalente a 2.150.000, aqui eu acho que deve ter o valor mensal também na tela seguinte. Então, o total de repasses, a importância de R$950.000 para a Câmara. Aqui, é o do décimo. Então, a média mensal prevista é 237.500, média mensal é passada 237.500, o que é previsto, né? Tem aqui um limite que depois nós vamos ver também, que tem que ser respeitado, que é por lei, né? Ele não pode ser acima também, mesmo sendo previsto, ele tem que ter um limite legal ali que não pode ser repassado acima daquele valor, né? Então, nós vamos ver em seguida aqui. Então, está sendo repassado 100%, nesse quadrimestre foi 100%. Então, aqui do ativo da Constituição Federal, aqui nessa parte vermelha aqui vai ter essa explicação, né? Então, com base na receita tributária de transferência constitucional do exercício anterior, o Executivo só poderá passar a legislativa a quantia anual de até R$ 2.883.375, com uma média mensal de R$ 236.114. Porém, o orçamento legislativo para o ano é de R$ 2.850.000, que ultrapassa esse R$ 2.883.000, que é por lei, aquilo que eu estava dizendo antes. Então, apesar de estar previsto aqui esse repasse de R$ 2.850.000, a gente vai ter que regular para que não ultrapasse esse 2.833. Isso. Ele tem que ser seguido os 7% ali da Constituição. Perfeito.
repasse mais baixo, sempre no 7%, então ele pode vir a ser menos que o previsto, porque tem que manter ali o 7% da arrecadação, né? Então isso vem sendo cumprido, né, com o que é estabelecido, até porque é o primeiro quadrimestre, depois se ajusta se a arrecadação não se ajustar também, né? Situação real, 2 milhões e 150, 7% da receita, 2 milhões e 133. Aqui que está esse limite que tem que ser respeitado, né? Por enquanto, nesse índice do quadrimestre, né? Como eu disse, pode ser que ele se ajuste para o próximo e volte a vir nesse limite previsto, né? Aqui tem um exemplo, né, de 2025, uma situação hipotética, né? Se fosse como 2025, seria 2 milhões e 700, né? Então limita pela receita, né? Então o repasse 950 mil para o exercício, né? O quadrimestre, e o gasto pessoal 244.743. A Câmara Municipal não gastará mais 70% de sua receita com folha de pagamento. Então, aqui dentro do limite, né? Então, aqui embaixo, considerando os valores acima, notamos que o Legislativo gastou 25,76% dos recursos recebidos com o pessoal, cumprindo o que determina a legislação, ficando 44,24% abaixo do máximo permitido. Então, ainda com uma boa folga aí para utilização com o pessoal. Investimentos. São despesas resultantes da execução de obras, aquisição de bens móveis e imóveis, sejam eles instalações ou equipamentos e material permanente. São recursos investidos que resultam no aumento do patrimônio do município. Fiz questão de ler isso aqui para o pessoal de casa entender também o que seriam esses investimentos, né? Às vezes fica muito no ar, investiu aqui, nessas condições, né? No patrimônio municipal. Então, bens tangíveis, né? Previsto 9.435.000, o realizado 884.005,89. O quadro acima demonstra que o valor das despesas com investimentos verificado ao término do período analisado foi de 884 mil, enquanto que o valor total previsto na LDO para o exercício é de 9.435.000. Então, para o ano, 9.435.000, no quadrimestre, 884. Então, aqui tem uma relação, né, dos principais investimentos que foram realizados nesse valor, né, de 884 mil, pequenos concertos, né, investimentos, reformas, né, construção do muro, construção de guarita, não é reforma, desculpe, né, tem que ser construção, porque é investimento no capital, né, revitalização da Praça Lava Maçom, pavimentação da Rua Luiz de Santos, aquisição de equipamentos, vários equipamentos aqui, ele menciona aqui os 2 tanques para caminhão-pipa de esterco, que nós tínhamos mencionado também, né, no repasse. Então, na média prevista mensal 786 mil ou 250, média realizada 221. Comparando a média mensal das despesas com investimentos prevista na LDO, na importância de 786.250, com a média mensal apurada ao término do período analisado, no valor de 221 mil, podemos dizer que os investimentos ficaram 71,89% abaixo da previsão estimada. Aqui consegue se justificar do que estava previsto por quadrimestre, porém não foi executado até abril, pode ser sendo executado agora maio, junho, então vai alterar esse valor. Não foi só não foi feito o investimento dentro do prazo previsto, né? Então ele foi 71,89 abaixo da previsão estimada para o período. A gente sabe que alguns recursos que eram previstos e esperados para o primeiro quadrimestre não foram repassados, não chegaram, e esses investimentos não foram possíveis ser feitos, né? Acreditamos aí que no futuro aí é possível. Seria isso, vereador presidente da comissão. Continuamos à disposição, se tiver mais alguma dúvida geral, que a gente possa voltar ou dar mais algum esclarecimento, estamos à disposição. Alguém no plenário com alguma dúvida? Vereadores? Vereadora? Vereadores não, vereador, né? Então, assim, a gente percebe que a queda na arrecadação, ela precisa ser
tratada com bastante seriedade pelo município e não podendo deixar parar os serviços mais importantes, obviamente, né? E tem reflexo, obviamente, a gente entende que tem reflexo e que é necessário, muitas vezes, uma gestão bastante eficiente dos recursos, já pensando nessa queda da arrecadação. A gente não, eu imagino que durante o ano, dificilmente a gente vai ver o cumprimento da receita ali que está se colocando. Só se acontecer alguma coisa muito diferente, mas dificilmente a gente vai fechar o exercício com o total de receita que foi previsto, né? Infelizmente, a realidade é essa e cabe ao executivo tomar as ações necessárias para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Encaminhando para o fechamento, então, eu agradeço ao secretário Jean, também ao Pedro, que está aqui participando, Vitória, os filhos do Roberto, que estão aqui na plenária. Então, assim, muito obrigado, Jean, pela apresentação da audiência. Agradeço também aos membros da comissão, o vereador Roberto, o vereador Elaine. Estendo meus cumprimentos a quem está aqui no plenário e quem acompanha essa audiência pública pela internet. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública e desejo uma boa noite a todos. Presidente,